Queremos, neste momento, fazer o registro e o agradecimento à presença das seguintes autoridades e personalidades. Da senhora presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, engenheira Tereza Neumann Santos de Freitas. O senhor secretário de Desenvolvimento da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, senhor Gustavo Rosa de Andrade. E do superintendente regional em exercício da Caixa Econômica Federal, senhor George Killian Gress. Neste momento, o IAB Nacional e o IAB Ceará fazem uma homenagem pública aos arquitetos pioneiros que ajudaram na implantação da profissão de arquiteto e urbanista e da Escola de Arquitetura e Urbanismo no Ceará. Leremos neste momento o nome de nossos 6 homenageados e seus respectivos currículos, convidando cada um a esse palco de honra. Convidamos ao palco o arquiteto e urbanista Gerard Ernest Bormann, nesse momento representado pela arquiteta Nícia Paz Bormann. Passo a ler um breve currículo de nosso homenageado. Gerard Ernest Bormann é graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1964. Ingressou em 1966 como professor da recém-criada Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará, exercendo a atividade docente por toda a sua vida. Nesta instituição, assume os postos de chefe do Departamento de Projetos de Edificações e Urbanismo de 1971 a 1972 e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo de 1973 a 1974, sendo ainda seu representante em diversos eventos. Entre abril de 1967 e março de 1968, participa de programa de bolsa de estudos na Alemanha, parte da equipe vencedora do concurso para projetos das agências do Banco do Nordeste do Brasil em João Pessoa e Natal. Participou da equipe responsável pelo projeto do estádio Castelão, de 1969 a 1973. Em 1974, ingressa no quadro técnico do Banco do Nordeste do Brasil, sendo responsável por projetos de diversas agências. Convidamos ao palco o nosso próximo homenageado, o arquiteto e urbanista José Antônio Perbellini Lemeni. José Antônio Perbellini Lemeni é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Possui especialização em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Lima, especialização em Sociologia da Urbanização e Evolução Urbana pela Universidade de São Paulo. É mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Edimburgo. Atuou como secretário de Urbanismo e Obras Públicas de Fortaleza em 2 ocasiões e como professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará de 1970 até sua aposentadoria. Convidamos ao palco o nosso próximo homenageado, o arquiteto e urbanista José Liberal de Castro, representado pelo arquiteto e urbanista Romeu Duarte Júnior. Nascido em Fortaleza em 1926, o arquiteto José Liberal de Castro mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital federal, no ano de 1944. Em meados da década de 1950, regressa a Fortaleza junto com outros arquitetos formados no Rio de Janeiro e em Recife, trazendo para o Ceará
o debate sobre arquitetura e urbanismo modernos praticados naqueles centros e nas grandes cidades do mundo. Liberal de Castro também se tornou pioneiro no processo de documentação da arquitetura e do urbanismo cearenses, ocupando um lugar de destaque na nossa historiografia. Seus diversos e primorosos escritos acerca da nossa história e arquitetura são de excepcional valia para o conhecimento da nossa cultura arquitetônica e se tornaram referência fundamental para aqueles que pesquisam o assunto, sendo relevante sua contribuição à cultura cearense de modo geral. É um dos fundadores do IAB Ceará e foi seu presidente no biênio 1970 a 1971. Entre suas principais obras, podemos citar o Estádio Castelão e o edifício do Hemossi como membro integrante da equipe, além do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Nosso próximo homenageado, a quem convidamos ao palco, é o arquiteto e urbanista José Neudson Bandeira Braga. José Neudson Bandeira Braga é graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1959. Ingressou efetivamente na carreira acadêmica em 1964, como professor da Escola de Engenharia da UFC, sendo, no ano seguinte, um dos membros fundadores do curso de Arquitetura e Urbanismo, aposentando-se em julho de 1989. Foi membro da Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e coordenador da Comissão de Reestruturação do Instituto Central de Artes e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Brasília, em 1968. É professor emérito da Universidade Federal do Ceará. E entre suas principais obras, podemos citar o Hemossi, como parte da equipe, o campus da Universidade Estadual do Ceará e o Centro de Convenções de Fortaleza. Convidamos ao nosso palco o arquiteto e urbanista Roberto Martins Castelo. Roberto Martins Castelo é graduado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília em 1969. Ingressou em 1970 como professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, onde lecionou até aposentar-se em 2008. Foi membro como aluno da Comissão de Reestruturação do Instituto Central de Artes e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Brasília em 1968. Participou de diversas bancas de avaliação de concursos públicos nacionais de arquitetura. Entre os principais destacam-se o concurso para o Pavilhão do Brasil em Sevilha, em 1992, e o concurso para a Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Entre suas principais obras, podemos citar a Assembleia Legislativa do Ceará, o IML de Fortaleza e o edifício do Tribunal de Justiça em Fortaleza. Convidamos para receber esta justa homenagem ao palco o arquiteto e urbanista Ivan da Silva Brito. Ivan da Silva Brito graduou-se em 1955 na Escola de Belas Artes da Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Foi arquiteto do Departamento de Obras e Projetos da Universidade Federal do Ceará. Foi um dos fundadores e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará, onde lecionou desde 1965 até sua aposentadoria.
exercendo também o cargo de chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFC entre 1975 e 1977. Foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Ceará, no biênio 1968-1969 e presidente do CREA Ceará no triênio 1976-1978. Entre suas principais obras, podemos citar a sede social do Clube de Regatas Barra do Ceará, a sede social do Círculo Militar de Fortaleza e a participação na equipe do projeto do Estádio Castelão, em 1970. Para entregar esta merecida homenagem, destinada ao arquiteto e urbanista Gerard Ernest Brohman, aqui representado pela arquiteta e urbanista Nícia Paz Borman, convidamos o presidente do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, o arquiteto e urbanista Odilo Almeida Filho. Para entregar a homenagem ao arquiteto e urbanista José Antônio Perbellini Lemeni, convidamos o senhor presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, arquiteto e urbanista João Virmonde Suplicy Neto. Para entregar esta homenagem pública ao arquiteto e urbanista José Liberal de Castro, neste momento representado pelo arquiteto e urbanista Romeu Duarte Filho, convidamos o arquiteto e urbanista Antônio Luciano de Lima Guimarães, presidente do CAU Ceará. Para proceder à entrega desta justa homenagem ao arquiteto e urbanista José Neudson Bandeira Braga, convidamos o arquiteto e urbanista Ponce de Leon, vice-presidente do IAB Ceará. Para entregar esta merecida homenagem ao arquiteto e urbanista Roberto Martins Castelo, convidamos o senhor presidente do IAB Ceará, o arquiteto e urbanista Antônio Custódio dos Santos Neto. Para entregar esta homenagem pública ao arquiteto e urbanista Ivan da Silva Brito, convidamos o senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o arquiteto e urbanista Haroldo Pinheiro.
para fazer uso da palavra em nome dos nossos homenageados, ouviremos o arquiteto e urbanista Ivan da Silva Brito. Presidente do Conselho Federal de Urbanismo, o arquiteto Antônio Custódio e os demais membros da mesa. Colegas e amigos de IAB, boa noite. Inicio minhas rápidas palavras agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui presente neste grandioso evento, em meio a velhos colegas, pessoas tão especiais. Pelo velho trabalho e responsabilidade deste evento, parabenizar a todos os arquitetos presentes, em especial Antônio Custódio e demais membros da diretoria do IAB. Acredito é indescritível a gratidão de receber este reconhecimento de colegas tão jovens como vocês, ao mesmo tempo em que temos a certeza de dever cumprido e sentimos profissionalmente aliviados pela competência mostrada nos belos projetos arquitetônicos pelo Brasil afora. Pelo grande merecimento, estendo esta homenagem aos amigos que juntamente fundaram a delegacia do IAB há muitos anos atrás. José Libera Castro não pôde vir. Roberto Vilar Ribeiro, Djalva Costa Filho, Luiz Carvalho Aragão e Armando Farias, estes dois em memória. Agradeço em nome de todos esta homenagem carinhosa aqui prestada, pois sabemos que a operação é difícil e profissional, principalmente concorrência difícil e leal, com pessoas que se dizem capazes de levar na lei. Aconselho minha filha, neta, Lia Brito, que veio aqui comigo, e a todos vocês procurar desenvolver seus trabalhos com muita ética, dedicação e melhor qualidade possível. Festa, sempre é muito bom reconhecer aqueles que colocaram seu nome e sua luta na história do caminho que hoje nós traçamos. E pensando nisso, o IAB Nacional e o IAB Ceará fazem, nesse instante, uma nova homenagem, uma homenagem especial à memória do mestre da arquitetura brasileira, patrono do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, Oscar Niemeyer, pelo inestimável legado de atuação, produção arquitetônica e luta por uma sociedade mais justa. E para receber esta homenagem em memória do arquiteto Oscar Niemeyer, representando nesta solenidade a família de nosso homenageado, ele que é conselheiro da Fundação Oscar Niemeyer, convidamos o senhor Haroldo Pinheiro. E passamos a ler um breve currículo de nosso ilustre homenageado. Nascido no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1907, Oscar Niemeyer formou-se engenheiro arquiteto na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1934. Iniciando a prática profissional, ainda estudante no escritório de Lúcio Costa, onde tem contato com o arquiteto Le Corbusier em 1936, no projeto do novo prédio para o Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro. A partir de 1940,
com o projeto do conjunto da Pampulha, em Minas Gerais, Oscar passa a projetar importantes edifícios ao redor do mundo. Aliado à sua produção de projetos e obras importantes, Oscar Niemeyer travou uma constante luta política em defesa da justiça social, do acesso universal à cultura, da tentativa de inclusão de todas as camadas sociais em seus projetos, sempre fazendo questão de ressaltar o valor da vida e das relações pessoais. Essa luta e vinculações políticas fizeram com que ele fosse expulso da UNB em 1964, ficando exilado na França até 1985, período em que continuou projetando em diversas partes do mundo. Oscar Niemeyer recebeu praticamente todos os prêmios e reconhecimentos mais importantes do mundo, como, por exemplo, o Prêmio Lenin na antiga União Soviética, o Pritzker Prize, compartilhado com o arquiteto norte-americano, o Royal Gold Medal dos arquitetos ingleses, o Prêmio Imperial do Japão. Por tudo que foi citado e pelo inestimável legado deixado, a comissão organizadora decidiu por ter Oscar Niemeyer como patrono do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. E para fazer esta justa homenagem, nós convidamos o secretário das Cidades do Estado do Ceará, Carlos Ferrentini, representando nessa solenidade o excelentíssimo senhor governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, a passar as mãos do senhor Haroldo Pinheiro, conselheiro da Fundação Oscar Niemeyer, e representando nessa noite a família de nosso homenageado, esta placa